Marcos 11, 20 a 26. Esse vai ser um sermão panorâmico, e depois eu vou pegar essa sessão e dividir em 3 sermões, um sobre a fé, um sobre o perdão e outro sobre a oração, que são os 3 frutos aqui que Jesus nos ensina a ter. Então hoje a gente vai ter um sermão panorâmico dessa sessão e depois 3 sermões destrinchando melhor fé, oração e perdão, o que Jesus nos ensina aqui. Então diz assim a palavra, Marcos 11, 20 a 26. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós louvamos Teu santo nome, Senhor, pela palavra que nós lemos, texto que nos fala dos frutos espirituais que devemos ter, de fé, oração e perdão. Eu sei que muitas vezes nós falhamos nisso, portanto, vem socorrer-nos agora, para que não somente nossos pecados sejam expostos, mas também a solução, que é Cristo Jesus, e em Cristo nós sejamos animados e fortalecidos para praticar essa palavra que vamos ouvir agora. Ajude-me, ó Deus, a pregar com sabedoria, com precisão Tua palavra, e ajude os meus irmãos a ouvirem, e não somente ouvirem, enganando-se a si mesmos. Como Tiago, o irmão de Jesus, nos disse, que nós sejamos operosos praticantes, e não apenas bons ouvintes da palavra do Senhor. Nos fortaleça. E eu imploro que este sermão, acima de todas as coisas, venha honrar o Teu santo nome. Esse é o momento mais sublime da vida cristã: ouvir a palavra do Senhor e sair vivo, edificado, cheios de Cristo Jesus. Por isso eu te imploro que nesse momento nosso coração possa se afeiçoar à pregação da palavra, e nós amemos o Cristo da palavra, e nós nos acheguemos ao Cristo, o Teu Filho Jesus, para a nossa salvação e edificação espiritual. É no nome dele que eu imploro estas coisas. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando para a reta final de Marcos, e estamos na última semana de vida de Jesus Cristo. Vimos há poucos dias atrás que Jesus entrou de maneira real, e quando eu digo real não estou falando física, mas como um rei em Jerusalém, e lá foi recebido com muito júbilo por um povo que não tinha a mínima ideia de que, em vez de ser um rei político, ele era um rei humilde e salvador. Depois nós vimos que o Senhor Jesus Cristo foi até o seu templo e inspecionou o seu templo, cumprindo nele a profecia de Malaquias, que o anjo da aliança, a quem o povo sempre esperava, viria ao seu templo. Vimos também que Jesus ensinou os seus apóstolos através de uma lição objeto, ou seja, Jesus quis ensinar aos apóstolos que o povo judeu e o templo não tinham verdadeiros frutos espirituais através de uma figueira, a qual ele lançou uma maldição para que se secasse. E logo em seguida nós vimos que aquela figueira
que estava sem frutos era o templo, que estava sem a verdadeira adoração. O povo lá no templo não adorava a Deus e havia transformado o templo, que deveria ser a casa de oração, a casa de oração, isso vai ser importante para nós aqui hoje, em covil de salteadores. Então esse é o contexto do texto que nós estamos aqui. Jesus vai ao templo e não encontra a verdadeira fé, não encontra a verdadeira adoração, e agora nós vemos o desfecho então desta história de amaldiçoar a figueira. O que Jesus quer ensinar para a gente com estes versos aqui? Que nós devemos, como crentes, e tendo verdadeira fé, mostrar frutos espirituais. Ou seja, o crente verdadeiro, o crente que adora a Deus verdadeiro e adora de verdade, tem frutos espirituais. Quais? Fé, oração, perdão. Por isso Jesus vai focar aqui nessas três coisas: frutos que demonstram uma fé, uma religião e uma adoração verdadeira. Fé, oração, perdão. Mas antes de Jesus mostrar isso, no verso 20 e 21, eu vou passar rapidamente porque nós já expomos brevemente isso. Jesus mostra a hipocrisia dos judeus sendo julgada. Por isso no verso 20, quando na manhã de terça-feira ele e os apóstolos passaram pela figueira, eles a viram completamente seca, até a raiz. Essa é a mesma figueira que Jesus tinha amaldiçoado e que representava o povo judeu. Figueira que era bonita, que tinha suas folhas e portanto tinha que ter frutos, e não tinha, representando o povo judeu que adorava num templo belíssimo, que toda a adoração era paramentada de maneira bela, mas que lá no templo não havia verdadeira adoração. Nós já vimos que esse verso 20, nós temos duas lições principais sobre ele: que o juízo de Deus começa pela sua casa. Nós lemos aqui Pedro dizendo lá na sua carta que a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo ensina para os apóstolos ali e para nós que o juízo sempre vai começar pela casa de Deus, contrariando a ideia de muitos crentes de que no dia do juízo final nós não vamos passar pelo juízo. Lembre-se que Paulo disse que convém que todos nós venhamos a comparecer perante o tribunal de Deus para recebermos dele aquilo que praticamos com as nossas mãos. Ou seja, a ideia bíblica é que sim, os crentes vão participar do juízo, e na verdade eles serão os primeiros a serem julgados. E o porquê isso é importante no contexto? Porque é aí que o hipócrita ele acaba de se lascar, por assim dizer, numa linguagem bem mineira. Porque o hipócrita é um falso crente. O hipócrita, ele parece crente, ele tem atitudes de crente, mas ele não tem a adoração verdadeira. Então quando no dia do juízo ele, junto com a igreja, for o primeiro a ser julgado, ele vai ser condenado antes que os ímpios. Então Jesus ensina aqui a gravidade de ter uma adoração hipócrita, uma adoração sem frutos espirituais. Em segundo lugar, Jesus ensina para os seus apóstolos e para nós que o juízo tardio não significa ficar sem juízo. Curiosamente, o povo judeu já havia muitos anos que não dava frutos espirituais verdadeiros. Quando nós expomos o texto sobre o juízo da figueira, eu li para os irmãos, e junto com o sermão do templo, o caso de Jeremias, que 500 anos antes havia falado para aquele povo que era hipócrita, que eles não podiam ser livres do julgamento por estarem no templo, por adorarem de maneira falsa. E veja, aquele povo foi julgado, e agora 500 anos depois, o povo de Deus, da mesma maneira, está fazendo o que não deve: adorar a Deus de maneira hipócrita.
Então o juízo demora? Demora, mas juízo demorado não significa juízo que não vai vir. E veio. Alguns anos mais tarde, o general Tito Livio entrou em Jerusalém. Ele matou mulheres, matou crianças, queimou o templo, destruiu Jerusalém. Tudo porque aquele povo era hipócrita, não adorava Jesus, negou Jesus, matou Jesus, perseguiu os apóstolos, tentou matar os apóstolos. Então juízo demorado não é garantia de que não há juízo. O juízo vem. No verso 21, nós temos aqui algo muito interessante, porque naquele momento em que eles veem a figueira toda seca, diz o verso 21 que Pedro se lembrou do que Jesus havia dito e do que aconteceu. E é interessante a gente notar que Pedro é um desses curiosos exemplos de uma pessoa que se lembra sempre das coisas. Mas o que eu quero dizer de lembrar aqui, meus irmãos, não é um lembrar daquele tipo seguinte, como o seu pastor, que coloca a carteira dele em algum lugar da casa e a esposa tem que socorrer. Ou então ele, me lembrei que a carteira está no bolso da calça. Esse lembrar aqui de Pedro é um lembrar espiritual. Por quê? Nós temos um outro momento em que Pedro se lembra das coisas, que é no momento em que Pedro nega Jesus. Tão logo Pedro nega Jesus, diz o texto sacro que o galo canta, Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. Então esse lembrar é um lembrar espiritual. O que significa esse lembrar espiritual? Significa que Pedro era capaz de juntar, aglutinar o que Jesus ensinava na palavra de Deus e aquilo que acontecia ao seu redor. Ou seja, ele conseguia meditar nas coisas e interpretar as coisas que estavam acontecendo à luz do que Jesus havia ensinado. E é esse lembrar que Marcos está mostrando aqui para a gente. E veja que coisa curiosa, esse lembrar foi no coração. E aí eu te pergunto, como é que Marcos, que nem lá estava, sabia que Pedro lembrou disso no coração? Boa pergunta, não é? Porque esse evangelho, como nós já aprendemos lá, 1 ano e pouco atrás, no começo do evangelho, que esse evangelho, por mais que Marcos esteja escrevendo, quem está ditando os fatos, contando os fatos para ele, e é a testemunha ocular dele, é Pedro. E Pedro se lembrou mais uma vez do que aconteceu naquela cena, imprimindo em nós este benefício espiritual de que, queridos irmãos, nós não podemos viver a vida a esmo. Essa filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é bíblica. O crente ele tem que estar sempre meditando, tentando perscrutar as coisas à luz do que ele aprende. Assim, a Bíblia nos ensina lá no Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que medita, ou seja, que rumina as coisas, que tenta casar a realidade dele com aquilo que a Bíblia diz e julgar essa realidade à luz das Escrituras. Infelizmente, nós crentes modernos, nós fazemos ao contrário, nós julgamos a Bíblia à luz da experiência. Isso é tenebroso. Então veja, alguma pessoa pode dizer, eu senti coisas de Deus, e aí você diz, meu filho, a Bíblia diz que nós temos que ter uma fé racional, o culto é racional, não é esse culto de sentir coisas. Mas eu senti, pastor, se eu senti, é verdade. Então, o crente moderno, infelizmente, ele não tem a palavra como regra para que ele julgue a experiência pela palavra. Ele tem a experiência como regra e ele julga então a palavra pela sua experiência. Se eu senti um calafrio, se eu senti uma emoção no culto e eu caí, isso é a verdade. E eu poderia citar inúmeras práticas que são contrárias àquilo que Pedro está fazendo aqui. Meditar, ver as coisas à luz da palavra, do que Jesus disse. E esse era um hábito dele. E esse deveria ser um hábito de todo
o verdadeiro crente, de todo aquele que é impulsionado pela graça e quer crescer na graça de Deus. E aí veja uma coisa interessante, Marcos aqui, ao narrar Pedro lembrando, ele não descreve a atitude de Pedro de ficar impressionado como Mateus faz. Mateus mostra que Pedro e os apóstolos ficaram impressionados com o juízo de Jesus sobre aquela figueira. Por quê? Eles ficaram impressionados. Lembre-se, eles já tinham visto inúmeras manifestações de Jesus e o seu poder. Jesus andando sobre as águas, Jesus parando o vento, Jesus multiplicando pães, Jesus ressuscitando pessoas. O que impressionou tantos apóstolos com a maldição de uma figueira? Exatamente o fato de Jesus tê-la amaldiçoado. Por quê? A figueira não representa o povo especial de Deus do Antigo Testamento, Israel? O que você espera que Deus faça por esse povo? O amaldiçoe? Não, mas é exatamente isso que Jesus fez com aquele povo. E isso impressionou, porque aquele povo que deveria frutificar, que deveria mostrar ao mundo que a casa de Deus era a casa de oração, e que deveria trazer os gentios à adoração a Deus, cumprindo os propósitos de Deus, de salvação, não só de judeus, mas dos gentios, aquele povo era uma árvore seca, estéril, e a partir de agora, essa esterilidade seria tal, que a única coisa que aquela árvore serviria, seria lenha para a fogueira do juízo de Deus. E é curioso o fato, porque os apóstolos, meus irmãos, conheciam o Antigo Testamento muito melhor que a gente. E é interessante porque essa maldição de Jesus reverte algo que aconteceu no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus questionou o sacerdócio levítico, Deus fez com que a vara de Arão produzisse amêndoas. Então uma vara seca se tornou uma vara cheia de vida, vicejante. E agora o que Jesus faz é o contrário. Ele faz com que algo que deveria ser vicejante, cheio de frutos, se tornar seco, amaldiçoado, até a raiz. E isso era muito estranho aos discípulos, difícil deles acreditarem, porque Deus havia separado esse povo como único, e Deus agora estava abandonando esse povo como um povo especial, como um povo que era escolhido e que deveria levar adiante só Ele, o Evangelho, o Messias, a salvação. Por isso esses dois versos fecham a sessão de juízo da nação de Israel, o que Jesus vai mais adiante falar no seu sermão profético, mostrando que vocês não podem fascinar-se com uma adoração hipócrita, por mais bela que ela seja, porque Deus vai julgar tudo isso. Por mais brilhante que o templo fosse, por mais lindo que tudo que estivesse ali fosse diante dos olhos dos apóstolos, eles deveriam entender: a hipocrisia só leva à falsa adoração, e a falsa adoração leva à maldição, o juízo. É isso que eles deveriam entender, e é isso que nós deveríamos entender. Ou seja, hoje há muita adoração, mas falsa adoração, adoração baseada no homem, do que o homem quer ouvir, de um culto que agrade ao homem, que o culto que o homem sai dali bem, sai dali feliz, mas sai vazio de Cristo, sai com seus mesmos pecados. Nós deveríamos entender que esse tipo de culto é uma aberração diante de Deus, que esse tipo de prática é antropocentrismo, como acontecia no templo, e não deve nos admirar de Deus julgar pessoas que se dizem crentes e jamais adorarem a Deus em espírito e em verdade. Essa é a lição para nós. E se é assim, pastor, o que eu faço? Se o problema é tão grande, o que eu faço? Por isso que os versos 22 a 26 estão aí. Os versos 22 a 26 são a solução. Jesus vai mostrar o que a gente tem que ter para não ter uma adoração hipócrita e receber juízo. Os verdadeiros frutos: fé, oração, perdão. Veja,
o templo deixa de funcionar como lugar onde o povo se aproxima de Deus, como que a gente adora então de verdade? Jesus dá a resposta: fé, oração, perdão. E essa é a lógica do texto. Por isso Jesus começa com o verso 22: tendes fé em Deus. Parece que o texto está maluco, né? Por quê? Os discípulos não fazem nenhuma pergunta para Jesus, mas Jesus não espera eles fazerem uma pergunta, ele já emenda com a solução. O que vocês têm que ter? Fé. Então, em primeiro lugar, Jesus mostra que homens e mulheres de todas as nações, judeus, gentios, onde quer que haja um eleito de Deus, o que nós temos que ter? Fé em Deus. Uma fé que se encontra no verdadeiro Deus. E é interessante ele colocar fé em Deus, porque ele está mostrando para nós o objeto da verdadeira fé. O objeto da verdadeira fé é o Deus trino, e não os lugares, e não o nosso pensamento positivo, e não aquilo que a gente acha das coisas. A fé verdadeira, portanto, não está condicionada ao lugar, ela depende daquilo que nós cremos do verdadeiro Deus. Essa foi a lição, por exemplo, que Jesus deu à mulher samaritana, quando ela perguntou: Senhor, a gente tem que adorar em Jerusalém ou no Monte Gerizim, onde os nossos pais samaritanos nos ensinaram? E aí Jesus responde: vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Adorar a Deus no Espírito Santo, com fé verdadeira, com verdade. E a verdade aqui significa o quê? Ladeado, norteado pela palavra de Deus. Então Jesus estava mostrando para ela: não importa se você vai adorar em Jerusalém, não importa se você vai adorar em Curvelo, não importa se você vai adorar em Gerizim, não importa se é na Síria, se é em Damasco, em qualquer que seja o lugar, adoradores adoram através do Espírito Santo e por meio da palavra de Deus. E isso só é possível por causa de Jesus Cristo, que tirou daquele templo morto, belo por fora, mas seco por dentro, o lugar especial de adoração. Por isso que hoje não há lugares especiais de adoração. Não estou dizendo que a gente não deve ter uma igreja a qual frequentar e adorar a Deus, mas eu estou dizendo que não importa a localização geográfica, a verdadeira fé, ela vai romper essa barreira, porque ela entende: Deus é Espírito e Deus está em todos os lugares. Curiosamente, Salomão, quando foi edificar o templo e dedicá-lo ao Senhor, ele, no seu discurso introdutório, ele diz que aquele templo seria uma figura da adoração, porque ele começa o seu discurso dizendo que nem o céu dos céus podem conter a Deus. Ele sabia bem, o templo era uma muleta, Deus não precisa daquele templo. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, a fé verdadeira em Cristo faz com que nós, igreja, sejamos o templo de Deus. Por isso Paulo diz: nós somos santuário do Espírito Santo. Os judeus estavam no templo, os judeus frequentavam o templo, os judeus faziam as suas obrigações, mas não possuíam a fé verdadeira para adorar em espírito e em verdade, porque eles rejeitaram Jesus. Eles eram secos espiritualmente. Por isso, queridos irmãos, que a fé verdadeira é resposta a quem é Jesus. A fé verdadeira é resposta às promessas de Deus de nos libertar das amarras de Satanás e do pecado em Jesus. Os verdadeiros cristãos, e só eles, são dotados da verdadeira fé. Uma fé que produz grandes feitos espirituais, mesmo que ela seja pequena. Por isso, lá em Romanos 5:1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Através de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé se apropria da justiça de Cristo. A fé faz com que toda a nossa iniquidade seja lançada nas profundezas do mar, como diz Miqueias 7:19. A fé
purifica o coração, como diz Atos 15, verso 9, e a fé faz com que as campinas das dificuldades espirituais sejam aplainadas, tornadas pequenas diante de nós, como diz Zacarias 4:7. Então, é pela fé que nós conquistamos o mundo, é pela fé que a gente apaga os dardos inflamados do diabo, é pela fé que a nossa alma se liga a Cristo, é crucificada com Cristo e vive com Ele. Por isso Jesus começa com: tendes fé. E por que Jesus começa com tendes fé? Porque a fé é o primeiro fruto de uma nova natureza que Jesus nos dá. E para isso eu vou usar João 3. João 3, um homem religioso, um homem que era fariseu de fariseus, um homem que era membro do Sinédrio, chamado Nicodemos, vai adiante de Jesus à noite, representando o seu estado espiritual em trevas, em morte, em delitos e pecados, e ele diz: Jesus, o Senhor faz grandes feitos, o Senhor só pode vir de Deus. E aí Jesus diz para ele: importa que você nasça de novo. Você não tem fé, você não conhece o reino ainda. E graças a Deus, porque a partir daquele discurso lindíssimo de Jesus, aquele homem nasceu de novo, e aquele homem foi salvo e se tornou um discípulo de Jesus, que mais adiante, na morte de Jesus, vai atuar em prol do corpo de Jesus. Olha que coisa brilhante. Jesus então dá um novo nascimento. Jesus tira a gente da morte espiritual e dá vida, e a primeira coisa que essa nova vida manifesta é fé, confiança em Jesus Cristo. E todas as demais virtudes evangélicas provém da fé. Orar vai vir da fé, perdoar, como a gente vai vir da fé. Ou seja, a ordem aqui é imprescindível. A fé é o começo de todas as outras virtudes evangélicas, e a fé é a primeira arma contra a religião hipócrita, sem frutos, contra um templo que não é a casa de oração para todos os povos. Solução: fé. Por isso Paulo chama a fé de dom de Deus, porque isso é impossível ao ser humano. Ele diz: pela graça sois salvos. Graça é o motivo da salvação, mediante a fé, meio da salvação, ou seja, o que se apropria da salvação, fé. Isso não vem de vós, é dom, ou seja, é um presente de Deus para você. Fé. E essa fé, como ela se mostra verdadeira? Verso 23: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Meus irmãos, esse verso, ele é muito mal utilizado pelos cristãos de mente fraca e que não sabem ler Bíblia nos nossos dias. Através dele, as pessoas vão justificar várias práticas contrárias à palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando, e depois eu vou te interpretar o texto de maneira correta. Eu conheço um caso de um casal que perdeu a sua filhinha. E aí, baseado nesse texto, o pastor, falso pastor, disse o seguinte: que Deus ia ressuscitar a filhinha daquele casal. E aí chega o momento do velório, a criancinha lá deitada no caixão, um monte de gente que era crente e não crente, e o cara lá: ressuscita, ressuscita, ressuscita. A criança saiu do caixão? É claro que não. E em vez de consolar a família, o que ele disse? A criança não ressuscitou porque faltou fé. Desgraçado. Que homem vil. Porque aonde a Bíblia diz que nós, não os apóstolos, ressuscitaríamos pessoas? Em nenhum lugar. Não há nenhuma promessa bíblica de que qualquer crente vá ressuscitar uma pessoa. Não existe. Traga e eu me rendo. Traga um capítulo, um versículo, falando que nós, crentes comuns, não apóstolos, sem o munus apostólico,
vai ressuscitar uma pessoa, e eu concordo com você, mas você não vai achar. Então o que Jesus está fazendo aqui, pastor? O mesmo que Jesus faz em vários outros lugares: falar de maneira metafórica, para imprimir uma lição profunda em nós. Por exemplo, Jesus disse que se alguém nos ferir uma face, nós devemos dar a outra. Jesus não está falando literalmente, amigo, se o Rocky Balboa te der um soco do lado direito, você tem que dar o esquerdo. Primeiro que você não vai nem levantar, né? Jesus está usando o que? Uma linguagem hiperbólica, metafórica, para ensinar que a gente não deve resistir ao maligno, à pessoa má, não deve nos vingar. Então essa é uma das falas de Jesus que são metafóricas. Ou seja, ele está desafiando os apóstolos a algo através de uma linguagem que não é literal. E como disse um pastor presbiteriano, desconheço na história da igreja um santo que disse a uma montanha: sai daqui e vá para lá, e nós presenciamos isso. Ele disse o seguinte: creio e tenho certeza que Jesus estava falando de maneira metafórica. Ele estava dizendo o seguinte para nós: quem ora pedindo grandes coisas, vê grandes coisas acontecerem. Ou seja, o que Jesus quer imprimir nos apóstolos? Lembre-se, qual era o problema? Falta de frutos espirituais, adoração hipócrita, uma igreja, entre aspas, o templo que não era casa de oração. E ele está falando de que agora? Oração. É só ligar, 1 mais 1 dá 2. O templo tinha que ser casa de oração. Agora Jesus está mandando orar. O que ele está mostrando é: sejam confiantes no poder de Deus, peçam coisas maravilhosas para Ele, orem com fé. E é interessante que a história da igreja mostra que essa declaração é verdadeira. Cristãos ao longo dos anos fizeram coisas grandiosas através de uma oração verdadeira, confiante em Deus. Por exemplo, a reforma protestante, que se desencadeou e cresceu e se alastrou através das orações de Lutero e dos reformadores. Os grandes avivamentos puritanos, em que homens e mulheres oravam noite e dia pedindo Deus para trazer vigor à sua igreja. Além disso, nós poderíamos citar obras missionárias, a abolição da escravatura, que o Wilberforce orou, e mesmo morto, depois de 3 dias, a escravidão foi abolida na Inglaterra. Ele nem viu, para contar a história. E nós poderíamos citar aqui o pai da igreja presbiteriana, John Knox, que orou assim: Deus, me dê a Escócia, senão eu morro. E poucos anos depois, a igreja presbiteriana era a igreja da Escócia, e aquela nação se tornou uma nação reformada. O que Jesus está ensinando para a gente então é: vocês têm um grande Deus, peçam grandes coisas. E é isso que Paulo nos ensina nas Escrituras. Em Efésios 3:20, ele diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. E ele estava falando de quê? Bênçãos espirituais para a igreja, para a gente ter fé, ele está falando de fé, para a gente ter firmeza em Jesus, para a gente compreender o amor de Jesus. Então Paulo mostra para a gente, junto com Jesus, que esse contexto é um pedido ousado para coisas espirituais, não para curas mirabolantes, não para coisas esdrúxulas que os crentes têm feito por aí, não para riquezas, não para fama, não para o poder, mas para quê? Para a igreja crescer, frutificar, se voltar para o Evangelho, ser fiel a Deus. Essas são as maiores coisas, juntando com o quê? Com a salvação de pessoas. Por que essas são as maiores coisas? Porque muda o que não é mudável naturalmente: o coração humano. E veja, nós temos que avaliar esse texto à luz de toda a Bíblia. O princípio de interpretação da Bíblia é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Então Jesus
não está aqui nos dando um cheque em branco, falando o seguinte: peçam qualquer coisa que vocês vão ganhar. Se isso é verdadeiro, o que fazer com o texto de Tiago 1:4, que diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal. Para quê? Para esbanjardes os vossos prazeres. E aí ele dá o aguilhão: infiéis, que significa adúlteros, ou seja, pessoas que são assim, adulteram espiritualmente. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está literalmente dizendo: pessoas que oram para esbanjar nos seus prazeres, pessoas que oram sem ter a noção que nós não podemos pedir qualquer coisa a Deus, são inimigas de Deus. Deveriam aprender a Bíblia. Tiago é irmão de Jesus, e ele nos mostra que essas pessoas não têm suas orações respondidas, porque os seus pedidos não são condizentes com a palavra. Por isso o verso 24 completa o ensino da oração. Jesus diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Veja, se Jesus antes foi metafórico, Jesus agora é hiperbólico, ou seja, ele usa uma hipérbole, um exagero intencional. Tudo quanto pedis em oração, vocês vão receber. E aí, certas pessoas vão falar o seguinte: está vendo, pastor? Jesus ensinou para a gente pedir qualquer coisa que a gente vai receber, certo? Errado. Jesus não está ensinando isso. Por quê? Porque nós temos exemplo de muitas orações que eram bíblicas e que não foram atendidas por Jesus. Você quer que eu te cite o exemplo de uma? Paulo, 2 Coríntios 9, 8 e 9 diz assim: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim o que? O espinho na carne. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo tinha fé? Paulo era apóstolo? Deus atendeu ele? Então a gente pode pedir qualquer coisa que Deus vai nos atender? Já ficou provado que não. Além disso, eu gostaria de citar Jeremias 7, no Sermão do Templo, em que Deus manda Jeremias pregar contra aquele povo, que é o texto que Jesus cita aqui na questão. Jesus citou antes para eles falando o quê? Vocês transformaram o meu templo em covil de salteadores. Esse texto está em Jeremias 7. E logo depois de pregar isso, Jeremias ajoelha para orar, e Deus fala assim: eu não vou ouvir sua oração em prol desse povo. Não ora, cala a boca. É justo a gente pedir salvação de pessoas? Sim. É justo a gente pedir para a igreja ser transformada? É. Mas Deus, na sua soberania, pode não atender. Quantas pessoas que você vai orar para a salvação delas e elas vão para o inferno? Muitas. Porque Deus não quis salvá-las, e Ele é soberano. E Deus nunca prometeu que você vai orar e uma pessoa vai ser salva. Por isso, esse texto aqui está ensinando para a gente a orar sem duvidar do poder de Deus, mas saber disso, que Deus pode não atender. Meus irmãos, Deus não atendeu Jesus. Por que Ele tem a obrigação de te atender? Jesus falou: Pai, se possível passa de mim esse, então não se faça como eu quero, mas como tu. Jesus é Deus? Jesus é perfeito? Jesus era santo? Você é alguma dessas coisas? Eu acho que meu ponto já ficou claro, né? Que Deus não é obrigado a atender você. Por isso, Deus não está aqui mostrando para a gente: olha, peça o que você quiser que você vai receber. Peça riquezas e você vai ser rico.
Peça curas e Deus vai te curar. Por quê? Tudo isso vai contra a medida do discipulado, que é morrer para viver, que o discípulo tem que dar e não receber, e que o discípulo tem que tomar a cruz e seguir a Jesus. Por isso Jesus está ensinando aquele povo a orar. Para quê? Para que a casa dele seja casa de oração. Vocês vão orar confiando em mim, creiam em mim, mas não significa que vocês vão manipular Deus, que vocês vão receber o que vocês querem. E quando a gente orar, a gente ainda tem que orar de acordo com a palavra. Não basta a gente orar do jeito que a gente quer, é orar de acordo com a palavra. Quem ensina isso é o apóstolo João, que diz assim em 1 João 5, 14 e 15: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que ele diz? Pedir segundo a vontade de Deus. Ou seja, orar é pedir o que Deus quer. O que tem que modelar então nossa oração é o que? A vontade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Ele revela nas Escrituras, as coisas às quais nós devemos orar, e que Ele vai dar se Ele desejar. Agora é interessante, a Bíblia fala de coisas que a gente pode orar, que a gente vai ter certeza de receber, e são coisas que a gente não pede. Você quer um exemplo? Tiago, irmão do Senhor, disse: alguém precisa sabedoria? Peça, que Deus dá liberalmente, e nada lhes impropera. Ou seja, você quer sabedoria? Peça para Deus. Deus não te nega, Deus não pode te negar, e Deus não vai julgar isso na sua cara. Mas quem pede sabedoria? E assim a gente poderia falar do amor, da mansidão, do domínio próprio, da longanimidade, da benignidade, da paciência, da bondade. Só que são as coisas que a gente não pede, não é verdade? Então, Jesus ensina aqui a pedir confiante nele, pedir segundo a palavra dele, e saber que ele vai nos atender de acordo com a sua vontade. Além de orar, o que mais que a gente tem que fazer? Fé, oração, perdão. E veja, olha como que a oração e o perdão estão interligados. Verso 25: quando estiverdes orando, estou ensinando vocês a orar. Quando vocês estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Então Jesus ensinou a orar, Jesus chamou a gente a orar, e ele falou assim: então tá bom, amigo, quando você estiver orando, e você se lembrar de que alguém fez alguma coisa para você, você tem um entrevero com alguém, o que você vai fazer? Orar para Deus matar, né? Não. Orar para Deus mandar fogo, né? Não. Você vai fazer o quê? Procurar, perdoar e se reconciliar. O que Jesus está ensinando para nós é: você não pode orar de maneira sincera para Deus, nutrindo má intenção, desejando mal para as pessoas. Jesus ensina que a nossa adoração assim não é aceitável, que se nós prejudicamos pessoas, antes da gente oferecer a Deus a nossa adoração, o que a gente tem que fazer? Reconciliar. Lá em Mateus 5, 23 a 24, ele diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. O problema aqui não é falsa adoração? Então o perdão é essencial para a verdadeira adoração. Significa o quê? Você não pode sentar nesse banco e achar que você adora a Deus de verdade, se você não consegue perdoar pessoas. Sua adoração é lixo para Deus. É isso que ele está falando. Não serve para nada. E aí, quantos que crentes são,
não perdoo ninguém. Se você for velho, você vai entender. Irmão, você não é o Jiraya. O Jiraya que dizia, eu não perdoo. É um personagem de desenho antigo, né? Filminho. Amigo, o cristão, ele tem sempre procurar o caminho curto do perdão, de todo o coração. E esse é um bom passo em direção ao perdão dos nossos pecados. Ou seja, como que eu quero que Deus perdoe o meu pecado, se eu não tenho uma disposição bondosa para com as pessoas? E veja, por que o Senhor coloca isso de maneira tão enfática? Porque Deus tem uma glória a zelar, Deus tem uma santidade a zelar. Se Deus lhe desse o perdão, e você for uma pessoa não perdoadora, Deus estaria lesando a sua glória, a sua santidade. Se você não perdoa, odeia, guarda rancor, cogita vingança, é magoado, fala mal das pessoas, Deus não te perdoa. Você deveria lembrar disso todas as vezes que ajoelha para orar, porque uma grande missão que a gente tem é chegar no trono da graça e falar o quê? Senhor, perdoa o meu pecado. Essa é uma preocupação diária dos verdadeiros crentes, e é imprescindível para a verdadeira fé. Por isso nosso Salvador insiste em nos ensinar esta verdade. Você deve orar por perdão, mas você deve também perdoar pessoas. Afinal, isso não está na oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, Jesus ensina assim: Senhor, perdoa e me ajude a não perdoar pessoas, não é isso que está escrito lá? Senhor, perdoa, mas me ajude a mandar fogo nos samaritanos, né? João e Tiago, né? É isso que está escrito lá? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Por isso Jesus fala no verso 26, se vocês não perdoarem, o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Jesus está mostrando que a verdadeira fé pressupõe um coração amoroso, perdoador. A pessoa que ora e que tem fé verdadeira, deseja, tem ansiedade por perdoar pessoas. Se falta essa disposição, ela não tem nenhum direito de assumir que as próprias transgressões foram perdoadas. Então significa que, pastor, se eu perdoo pessoas, Deus tem que me perdoar? Não é isso que Jesus está dizendo. A Bíblia é muito clara em mostrar que a base do nosso perdão é o sacrifício vicário de Jesus. A questão é que aqueles que receberam graça e misericórdia, tiveram seus pecados perdoados, eles têm que exercer a verdadeira fé. E como que a verdadeira fé se manifesta? Perdão. Perdoar pessoas de verdade é coisa de crente, é coisa de um coração regenerado. Por quê? O perdão verdadeiro, ele é tipificado no perdão de Deus para nós. Então, como que um ímpio pode seguir o tipo do perdão de Deus, se ele não tem fé e não tem o Espírito Santo? Impossível. Por isso, o perdão verdadeiro é o perdão que existe para os que são crentes. Você deve estar se perguntando: o que é perdão? Eu não vou trabalhar isso hoje. Por isso que eu falei que eu vou fazer 3 sermões aqui, e um exclusivo sobre perdão, para a gente aprender. Mas eu já posso falar uma coisa: perdão não é esquecer. Tem muita gente que diz isso, né? Esquece. Perdão não é esquecer. O tipo de perdão não é o perdão de Deus que eu acabei de falar? Deus esquece de alguma coisa, gente? Se ele esquecesse, ele seria Deus? Deus perdoa pecados? Deus se esquece? Então perdão não é esquecer. Perdão é uma atitude positiva. Já estou dando spoiler demais, né? Dos seus pecados jamais me lembrarei.
seja, é uma força contrária ao rompimento do relacionamento. Mas eu vou falar melhor disso depois. Então Jesus nos ensina a imitar a Deus e perdoar pessoas. E veja, Jesus fala claramente: se você não tem uma verdadeira fé, se você não ora de verdade, se você não tem um coração perdoador, Deus não lhe perdoa os pecados. E veja que ele diz que o Pai não perdoa as ofensas. E quando ele diz Pai aqui, é muito interessante, porque Jesus está mostrando o quê? A fonte de todo o perdão e de toda a bênção do perdão está em Deus o Pai. E as ofensas são os nossos desvios da lei de Deus, são as nossas, as nossas maneiras de provocar ira em Deus. Então Jesus está mostrando para a gente o quê? Que aquele que tem verdadeira fé, o Pai vai perdoar as ofensas, e Ele vai perdoar. Por isso os nossos símbolos de fé, ao comentar esse texto, e não só esse texto, mas a oração do Senhor, nos ensinam o que Jesus está dizendo aqui. Eles mostram para a gente que, da maneira como Deus nos perdoou, nós somos animados a perdoar as pessoas. E aí eu quero lembrar de você do texto que nós lemos na nossa liturgia, do credor incompassivo. Quando você perdoa alguém, aquilo que você perdoa é muito pequeno. Deixe-me ser hiperbólico igual Jesus. Se uma pessoa entrasse na sua casa, matasse todo mundo, estuprasse você, isso seria pequeno. Que isso? Porque a dívida que Deus nos perdoou é muito maior do que isso. Era infinita, impagável, eterna e que merecia o inferno. E Jesus está falando: vocês perdoam as coisas menores. Uma verdadeira fé pode perdoar coisas menores, porque a dívida que vocês tinham comigo, não tinha como. Por isso, esse texto ele nos leva direto na cruz. A gente precisa olhar mais para a cruz, o lugar do perdão, o lugar onde a justiça e a paz se beijam, o lugar onde o verdadeiro Deus morreu por nós na sua natureza humana, para nos dar o perdão que a gente tanto precisa. Mas Jesus naquela cruz não deu só perdão, Ele garantiu fé, oração e também que nós pudéssemos perdoar. Como viver esse texto? Jesus ensinou aqui a lição de exercer a fé quando nós estivermos orando. Tudo quanto pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Essa promessa deve ser entendida na limitação que eu disse aqui. O crente vai pedir coisas grandiosas, harmoniosas com a palavra de Deus, sem duvidar que Deus pode lhe abençoar. Por isso o irmão do Senhor Tiago disse: peça porém com fé, em nada duvidando. Tiago 1,6. Então, querido irmão, aprendamos a oração da fé, pedir coisas harmoniosas, grandiosas, em nada duvidando do que Deus pode fazer. Deus pode fazer muito mais do que a gente pensa, mas peça coisas espirituais grandiosas. Segunda aplicação: a confiança no poder e na vontade de Deus para ajudar o crente em Cristo, e a confiança para entender que as promessas de Deus vão se cumprir, são essenciais na nossa carreira cristã. De fato, a raiz do verdadeiro cristianismo é a fé, que lá em Hebreus diz que eles obtiveram bom testemunho, ou seja, acreditar que Deus é galardoador daqueles que buscam a Ele, e de fazer aquilo que eles precisam para a salvação deles e da sua igreja. Por isso, querido irmão, lastreie suas orações nas promessas de Deus. Eu vou contar um segredinho. Jesus prometeu que daria à sua igreja homens segundo o seu coração.
Essa tem sido uma oração minha. Nossa igreja tem poucos homens, e eu tenho orado: Deus, mande homens segundo o seu coração para nós. Talvez Deus demore 20 anos para atender, talvez eu esteja morto para Deus atender, mas eu sei que Ele vai atender, porque Ele prometeu. E eu posso te dizer que eu posso regozijar. Por quê? Deus mandou o Joaquim, e na barriga da Brenda já está o Estevão, e eu creio que foram frutos da minha oração. Mande homens. Talvez não sejam os homens para assumir o púlpito amanhã, mas daqui 20 anos, mas são homens que Deus mandou. Ora com fé. Terceira aplicação: deseje, querido irmão, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Almeje fazer progresso na fé, se tornando um crente maduro. Ou seja, peça a Deus para você deixar o leitinho espiritual e comer a feijoada da palavra. Por quê? Essa fé robusta vai fazer com que Satanás não venha lhe impelir por todo o vento de doutrina e por toda a enganação que nós temos visto nos nossos dias, de homens vis, de igrejas com falsa adoração e que pregam coisas que são contrárias à palavra de Deus, como do exemplo que eu citei do pastor que ia ressuscitar a criança. Querido irmão, uma fé robusta vai ser firmada na Bíblia e vai ficar livre destas coisas. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu conheço a Bíblia, eu conheço a verdade, eu sou livre para servir a Deus de maneira desimpedida. Eu sei que muitas coisas que as pessoas falam hoje são antibíblicas e eu não preciso me preocupar com elas. Por exemplo, tem igreja que diz: se eu não falar em línguas, eu não tenho o Espírito Santo. E aí eu olho para a Bíblia e Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor de todo verdadeiro crente. Olha, eu posso ficar livre disso porque eu conheço a Bíblia. Eu olho para 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo está falando do dom de línguas, e ele fala: nem todos de vocês oram em línguas. E ele tinha acabado de chamar aqueles irmãos de crente. E eu fico livre de uma besteira dessa. Por quê? Porque eu conheci a verdade. Porque minha fé não é baseada no Netflix, no The Chosen. Eu leio Bíblia. Mas o crente é mais fácil ver o filme do que ler a Bíblia, né? Quanta gente está abandonando a Bíblia para assistir as novelinhas da Record, que não tem nada de Bíblia. Esse é o crente moderno, né? Quarta aplicação: então tudo gira em torno da proporção da nossa fé. Então bem-aventurados são aqueles que têm uma fé robusta e repousam continuamente a carga do seu pecado no Deus da aliança. São esses que, como Isaías diz, aquele que crê não foge. São esses que andam por fé e não por vista. São aqueles que colocam a sua confiança plena em Deus e sabem que Deus está cuidando deles, mesmo que aquilo não pareça ser verdade. Deus está cuidando daqueles que têm verdadeira fé. A tormenta pode estar caindo, o mundo pode estar desabando, mas é uma verdade das Escrituras. E aqueles que têm fé não se abalam com essas coisas. Interessante, né? Nós lemos Paulo falando: então eu me regozijo nas fraquezas, nas lutas, nas provações. Nós não lemos aqui? Hoje a gente regozija no carro novo, na casa chique e na picanha, né? Quinta aplicação: Jesus ensina então o elo absoluto de necessidade entre um espírito perdoador com a fé e a oração. Aquele que tem uma fé verdadeira também vai orar e também vai perdoar. O elo indissolúvel: fé, oração e perdão.
Jesus está ensinando aqui para a gente. Você quer ter êxito na sua fé? Perdoe e ore. Por isso não existe um cristão verdadeiro que possa dizer que não ora e não perdoa. Ah, meus irmãos, é tão triste você ver pessoas que se dizem cristãs e que dizem que só oram aqui na igreja, ou que muitas vezes só oram para acordar e para dormir. Eu lhe pergunto, que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa? A oração, como disse Arthur Pink, é a respiração do crente. Uma pessoa pode viver sem respirar? Então um crente não pode viver sem orar. Por isso a Bíblia diz, orai sem... ela falou assim, assista o Netflix sem cessar? Fica o dia inteiro no Instagram sem cessar? Parece que é, né? Deve ser. Acho que eu vou ter que mudar de Bíblia. Sexta aplicação. Jesus ensina que nenhuma oração vai ser ouvida a menos que nós estejamos dispostos a perdoar e viver segundo a sua palavra. Você já leu, meu irmão querido, 1 Pedro 3,7? 1 Pedro 3,7, Pedro chama nós homens a amarmos nossas mulheres, vivermos com discernimento, tratá-las com humildade, passividade, para que Deus não interrompa as nossas orações. A Bíblia é muito clara em mostrar que há momentos na nossa vida que Deus não vai ouvir nossas orações por causa do pecado em que nós estamos vivendo. Então, faça algo, confesse logo os seus pecados a Deus e os deixe, e perdoe logo aqueles que lhe ofenderam. E se você ofendeu, procure logo o perdão, para que Deus escute sua oração. É muito ruim. Você já tentou conversar com uma pessoa e que ela não te escuta de jeito nenhum? Agora imagine tentar conversar com Deus e Ele não escutar você. É bom, né? De jeito nenhum. Então deixa a hipocrisia, e se você quer orar de verdade a Deus, vai aprender a perdoar. Sétima aplicação. O valor das nossas orações, podemos entender então, depende do estado espiritual e mental em que oferecemos as nossas orações. E nós precisamos de considerar isso. Nossas orações devem ser zelosas, fervorosas, sinceras, no nome de Jesus, mas também precisam de ter um ingrediente de um coração que é inclinado a amar pessoas e perdoá-las. Não temos o direito de esperar misericórdia se não estamos prontos a mostrar misericórdia aos nossos semelhantes. Então, sua oração pode ser fervorosa, você pode orar gritando. Se não tiver espírito de perdão, vai gritar o vento. Você pode orar falando coisas bonitas, se não tem espírito de perdão, vai orar para o vento. Ore zelosamente, ore fervorosamente, mas perdoe de todo o coração. Mas aprenda a orar segundo as Escrituras. Às vezes me dá uma agonia de ver pessoas orando, chamando Deus de você. A gente não deve chamar pessoas iminentes de você, quanto mais Deus. As pessoas não sabem orar, acho que elas não estão lendo a Bíblia direito. Você já viu Jesus chamar Deus de você? Ele sempre se referiu a Jesus como ao Pai como Pai. E foi paizinho? Não, foi pai, não foi paizinho. Foi cara lá de cima? Também não, foi pai. Chamando ele pelo nome da primeira pessoa da Trindade. Amigo, se Jesus não tinha essa intimidade com o Pai, quem é você, né? Se enxerga, né? Oitava aplicação. Você nunca vai sentir o real
senso de pecaminosidade das suas transgressões, da qual você pede perdão, nutrindo contra os nossos semelhantes o mal, a malícia e o desejo de não perdoar. Ou seja, você nunca vai sentir de verdade o que é o pecado, enquanto você não aprender a perdoar pessoas. Por isso que é preciso a gente ter um coração próprio dado por Deus, se a gente quiser ter um relacionamento íntimo com Ele e com o próximo, e entender o que é perdão e perdoar. Não engane a si mesmo. Não pense que você tem um espírito de adoração se você não é capaz de tolerar e suportar pessoas que te fazem mal. Não pense que você entende realmente a gravidade do pecado se você não está disposto a abrir mão dos seus direitos em prol do próximo. Por isso, essa é uma questão perscrutadora. A quantidade de malícia, amargura, espírito de partidarismo que a gente tem entre os crentes hoje é espantoso, é escandaloso. E não admira os crentes hoje orarem e não receberem. E esse é um assunto para entristecer e impressionar a gente. Por quê? Porque hoje, olha como a igreja é fraca, olha como a igreja recebe pouco. Porque o que a igreja faz hoje? Fofoca, falar mal dos outros, julgar os outros, não é assim? E não admire então, a igreja está tão fraca, tão longe da verdadeira adoração. E Jesus então dá um destaque para a gente nessa questão. Não é assim entre vocês, não é assim. Perscrutem a fé de vocês e a igreja de hoje, para ver se tem realmente fruto. Tem oração de verdade? A reunião de oração a gente pede pelo reino em primeiro lugar? Quantas reuniões de oração que eu vou te falar, dá vontade de ir embora? É só gente pedindo para o neto passar no vestibular, para o filho casar com o Beltrano, com não sei o que, da casa de não sei as quantas, do dinheiro de não sei o que está para sair. E oração pelos missionários, tem? Não. E oração pelos pastores, tem? Tem não. E pela igreja, tem? Tem não. E pela reforma na igreja, tem? Também não. Então que adoração que existe? Resposta: nenhuma. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, obediência, e as demais coisas serão. E Jesus ensinou a gente a pedir pelo pão nosso, ou seja, o sustento de cada dia. Não é a padaria não, viu? É o pão de cada dia. E por fim, faça uma séria inquirição na sua vida. Você possui o espírito perdoador que foi dito aqui hoje? Você consegue passar por cima das ofensas mesmo quando você é vítima? Você, em vez de ficar falando mal do irmão, consegue procurar e falar assim: você me fez mal e eu quero lhe perdoar? Caso contrário, onde está o seu cristianismo? Onde está o nosso cristianismo? Então não é admirar, né, que as almas prosperem tão pouco espiritualmente, né? Devemos urgentemente corrigir os nossos caminhos no tocante a essa questão. Peça graça, peça para que Deus lhe dê determinação de perdoar, peça a Deus para que você seja honesto segundo as Escrituras. O irmão pecou contra ti, vai nele, não vai no pastor, porque essa é uma maneira grandiosa da gente viver para Jesus Cristo. E esse é um caráter que todo filho de Adão, pecador, mas que é regenerado, deveria ter. O fato de Deus nos perdoar de maneira gratuita todos os nossos pecados e nos dar o mais alto privilégio do perdão e da comunhão com Ele, deveria mover nossos corações para a gente aprender a perdoar as poucas coisas que os homens fazem contra nós nessa vida.
E gente, eu citei um caso hiperbólico de uma pessoa entrar na nossa casa, matar todo mundo e nos estuprar. Geralmente a gente não perdoa uma pessoa que conta uma mentira, uma pessoa que às vezes xinga a gente, uma pessoa que às vezes te chama de gordinho, você quer ser chamado de magrinho, e coisas do tipo, coisas tão bestas. Coisas tão bestas. A gente tem pouco tempo sobre a terra, e nesse pouco tempo sobre a terra, a gente tem que aprender a perdoar, porque senão você vai passar muito tempo no inferno. Que Deus nos dê graça. Vamos nos colocar de pé e suplicar a graça de Deus com verdadeira fé, oração e perdão. Senhor Deus, Pai bendito, que passagem perscrutadora e que passagem tão essencial para aqueles dias de falsa adoração e para os nossos dias de falsa adoração. Senhor, as igrejas dos nossos dias e os crentes dos nossos dias são uma piada de mau gosto, porque não tem fé verdadeira. É capaz de nós entrarmos em muitas igrejas e perguntarmos sobre os teus atributos e as pessoas não saberem responder. Perguntarmos sobre a dupla natureza de Cristo e as pessoas não saberem responder. Então nós vivemos num tempo de uma fé falsa como a dos demônios. Nós vivemos num momento de uma oração que não é oração. Nós temos ouvido por aí pastores ensinando a colocarmos Deus contra a parede, ou seja, o Senhor, Rei do céu e da terra, e exigirmos do Senhor coisas. Senhor, isso nunca será oração. O teu Filho, que é Deus como tu és, na sua natureza humana, não orou assim. Nós temos vivido um momento que não há perdão. Nós temos fofoca, difamação, inimizades, partidos, brigas, guerras, contendas dentro da igreja, mas pouco perdão verdadeiro. Então, ó Deus, eu quero te pedir algo muito grande. Mude essa realidade. Faz o que o Senhor quiser, mas mude essa realidade. E eu sei que o Senhor pode fazer. Lá no século XVI, o Senhor tirou a igreja das trevas para a luz. No século XVII, XVIII, nos avivamentos, o Senhor fez essa luz brilhar ainda mais intensamente. Então o Senhor pode fazer. E eu me animo a pedir isso. Traga um avivamento na nossa igreja, com volta ao Evangelho, com uma fé verdadeira, com amor perdoador, com oração fervorosa, com vidas que oram e oram por coisas espirituais. Nos anime, Deus, a exercer esses verdadeiros frutos como igreja, para que não sejamos um templo sem adoração. E faça isso pela tua igreja, nessa geração tão maltrapilha, macambúzia, pusilânime e longe do Senhor. Ajude-nos a fazer a tua luz espargir nas nossas vidas. Ajude-nos a ser sal e luz. Ajude-nos a mostrar amor verdadeiro, que seria a diferença nossa para o mundo. Ajude-nos, ó Deus, a suplicar ao Senhor fé, a suplicar ao Senhor longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, sabedoria, amor. Ajude-nos a pedir que o reino glorioso de Cristo venha. Ajude-nos a pedir para que os teus eleitos sejam salvos. Ajude-nos a pedir que missionários sejam bem-sucedidos na pregação e fiéis. Ajude-nos a pedir que pastores sejam piedosos
e preguem a verdade e não negociem o santo culto e a verdade com ninguém. Ajude-nos a pedir uma igreja viva, em que ao invés de Jesus estar do lado de fora, reconhece que é pobre, cego e nua sem Jesus Cristo. Ajude-nos a ter uma fé confiante no Senhor para nossa salvação em todas as coisas, e nos ajude a conhecer o Senhor, a profundidade do Teu amor, a nos firmar na fé. Ó Senhor, são coisas muito grandes que eu estou pedindo, porque eu estou pedindo a mudança do nosso coração, e eu sei que o Senhor pode fazer isso, mas eu me submeto, faça a Tua vontade e não a minha, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.